Nós vamos ler o livro de Tito no capítulo 2, e essa é uma mensagem que eu fui muito confrontado pelo Senhor quando eu estava preparando ela. Eu tive com o pessoal da Igreja de Nazareno de Americana, ministrei essa palavra aqui nessa última semana, e o Senhor falou muito ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar ela com vocês nessa noite. Então, quantos encontraram aí o livro de Tito, capítulo 2? Todos encontraram? Amém. Tito, capítulo 2. E o texto vai dizer, nós vamos ler a partir do versículo 11, tá? O texto diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Feche os olhos aí, vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela vida, Pai, porque nós podemos, Senhor Jesus, estarmos aqui reunidos somente por aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós, Pai. De forma que nós somos gratos a Ti, Senhor, e confessamos que somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Senhor, que nesse momento o Senhor leve cativo a Ti agora nossa atenção, nossa mente, Pai, para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor vai falar através da Tua palavra, que o Senhor fale nesse lugar. O Senhor tem liberdade nesse lugar, Senhor. Não seja a minha voz aqui ministrando, mas seja a Tua voz ministrando na vida de todos nós aqui, e que o Teu poder possa nos tomar de maneira poderosa nessa noite, Pai, porque nós queremos mais da Tua presença, Senhor, e dependemos do Senhor, e é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Pode se assentar, galera. Gente, hoje eu quero falar de algo que é muito importante para todos nós, é algo que faz muito sentido para aquilo que muitos de nós queremos viver na nossa vida com Jesus. Porque todos nós, a verdade é que a maioria de nós, essa é a verdade, sempre querem construir uma vida de relacionamento intenso com o Senhor. Todo mundo quer construir uma vida de proximidade com Deus, mas há uma palavra que nós usamos muito, é que nós sempre queremos ter uma vida de profundidade com Deus. A gente olha, por exemplo, para alguns exemplos da palavra, com Pedro, Paulo, a gente vai vendo a vida dos caras e você fica boladão, você fala, mano, esses malucos eram zica mesmo. Você imagina, tem uma história do livro de Atos lá, que Pedro está passando, a sombra de Pedro e João cura um aleijado, cara. Você fala assim, cara, olha o poder de Deus através da vida desse cara. Era um negócio absurdo. Paulo falando de um monte de coisa, principalmente então quando você olha por exemplo de Jesus, a maneira como ele tinha autoridade, a maneira como ele falava, a maneira como ele cativava as pessoas, cara, era muito diferente. E aí você fala assim, cara, a verdade mesmo é que eu busco a minha vida com Deus porque eu quero ser desse jeito. Ou tem alguém aqui que busca Deus para ter uma vida mais ou menos? Tem alguém aqui que busca para ter uma vida mais ou menos com Deus? Amém, glória a Deus. E quem aqui quer ter uma vida profunda com Deus? Ufa, e quem não quer nada? Porque teve gente que não levantou a mão. Amém. Mas a verdade, gente, é que esse modelo de vida, esse negócio, você olha para Pedro, para Paulo, para João, para Jesus mesmo, é um negócio que só é possível e é necessário que a gente tenha profundidade com Deus. A gente só consegue alcançar isso quando a gente tem profundidade, porque é na profundidade que a gente consegue enxergar algumas particularidades daquilo que Deus tem para nós, que é impossível de enxergar no normal. Por exemplo, eu peguei aqui alguns dados, olha só, a NASA, quando eu falo da NASA assim,
Você pensa assim: nossa, o pastor estudou para pregar hoje, hein? O cara vem com a informação da NASA. Olha só, a NASA diz que nós, seres humanos, e aqui nem é nós seres humanos assim, eu e você, é os caras que estudam, só conhece 10% das profundezas do mar, de 200 metros para baixo. Ou seja, tem cara que dedicou a vida inteira estudando o mar, e a humanidade, se somar todo mundo, só conseguiu conhecer 10% da profundidade do mar. Ou seja, ainda tem 90% de coisas que a gente ainda não sabe da profundeza. E no fundo do mar, olha isso, dizem que no fundo do mar existem mais de 2.000 vulcões inativos ainda, que não despertaram, ou que ainda não, como é que chama quando o vulcão... erupção, não entrar em erupção, isso nas profundezas do mar. Então, o que eu quero dizer é porque, tanto no mar, nossa, foi bem campineiro, é mar, falar igual a Diel semana passada, tanto no mar, o que vocês preferem, mar ou mar? Mar, carioca? Então vai, tanto no mar, tô brincando. A verdade é que tanto no mar quanto em qualquer outra situação que nós pararmos para pensar, nas profundezas tem coisas que nós podemos viver que a gente ainda não descobriu. E sabe qual é a coisa? É que tanto no mar quanto na nossa vida comum, quando a gente fala de profundidade, ir para mais profundo é algo que exige esforço da nossa parte. É algo que exige, um certo tipo de esforço, não tem outra palavra. Exige esforço, porque não é fácil ir para o fundo do mar. Não sei se vocês vão lembrar, o pessoal que foi lá visitar o Titanic lá, o submarino explodiu lá, morreu todo mundo. Vocês lembram dessa história? Então, aconteceu isso. Por quê? Porque não é fácil ir para um lugar profundo, não é simples. Mas é nesse lugar, nesse tom de profundidade, que nós conseguimos encontrar e viver experiências que ainda muita gente não viveu. A gente consegue descobrir coisas que muita gente ainda não descobriu, principalmente na nossa vida com Deus. A gente estava falando aqui de Paulo, Pedro e tal, e todos nós, a gente cita eles como grandes homens de Deus, mas o maior mérito que eles têm não é terem feito grandes coisas através do nome de Jesus. O maior mérito que eles têm é terem se mantido num nível profundo de intimidade com Deus, mesmo quando ele já não estava mais aqui. Esse é o grande mérito, porque a realidade deles é que eles não estavam no raso, eles estavam no profundo, e por estarem profundo no Senhor, as coisas que pareciam absurdas naquela época, para eles era normal. Entende isso? Vocês estão comigo? Obrigado. E eu sei que muitos de nós queremos viver isso com Deus. Foi essa pergunta que eu fiz aqui. Quem quer viver uma vida mais ou menos? Ninguém levantou a mão, mas quando eu perguntei quem quer viver uma vida de profundidade com Deus, a maioria levantou a mão, porque essa é uma realidade nossa. Mas para que isso seja possível, para que isso seja real, a luz chegou agora, hein? Tô brincando, tô zoando. Para que isso seja real, há algumas coisas que são necessárias que a gente entenda, para que a gente consiga caminhar do jeito certo e consiga ir para a profundidade do jeito certo. Por isso que nós lemos o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 14, que começa dizendo exatamente isso: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse texto ele é muito precioso, porque ele mostra para a gente algo que é fundamental e é importante, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas para nós entendermos melhor esse texto, eu quero lembrar uma história aqui que eu acho que a maioria conhece. Vou contar para vocês a história de um menino que tem o mesmo nome que o meu. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, mas o nome dele nos Estados Unidos não se fala Pedro, se fala Peter.
Peter. Chora os bilíngue. Estou estudando Duolingo. Duolingo mandou um salve do acampamento, inclusive. Duolingo retornará, viu? Beleza. Aí, olha só. Um menino chamado Peter. Aí um dia esse menino, ele descobriu que tinha algumas coisas acontecendo diferente nele. Descobriu que tinham alguns poderes acontecendo com ele. Por exemplo, ele descobriu certo dia que se ele fizesse assim, ó. Não, saiu uma teia de aranha, mano. Ele descobriu que se ele escalasse a parede, ele subia os prédios. Ele começou a descobrir que quando ele estava de costas, assim, ó, e vinha alguém atacar, ele fazia Ele olhava para trás. Vocês já viram aqueles memes? O negócio está caindo, o cara está aqui assim, ele faz assim, ó, pega. Aí ele fica assim, ó. Vai que virou o Peter. O nome desse menino é Peter Parker, mais conhecido como Homem-Aranha, gente. Olha como vocês conhecem, é maravilhoso isso. Esse Homem-Aranha, o cara que vive pulando prédios. Eu estou quase pulando aqui. Esse cara, esse Peter Parker, tem várias cenas que mostram isso, mas eu lembro lá do primeiro filme. Certo dia, o Peter Parker, a primeira coisa que ele fez quando ele descobriu que ele estava com grandes poderes, ele foi e tinha aquele malvadão da escola, o cara que batia nele, provocava ele. Naquele dia, meu irmão, o Peter Parker, que ainda não era o Homem-Aranha, ele coloca o poder dele para fora e dá uma surra no valentão. Quem lembra dessa história? Esse é do primeiro filme, mas existem outros. Mas aí sabe o que acontece? Aí chega um querido camarada chamado Tio Ben. Nos filmes mais recentes, chegou a tia May. E aí, eles dão um conselho para esse menino Peter Parker, que vou fazer a voz do Tio Ben. Com grandes Nossa, ficou muito ruim, velho. Parecia eu vendendo pamonha. Beleza, o Tio Ben é um vendedor de pamonha. Ele chegou e falou o seguinte: Peter Parker, guarde isso. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Vamos de novo. Peraí, deixa eu arrumar um Homem-Aranha, peraí. Deixa eu ver um Homem-Aranha aqui, Davi, vem cá. Vem cá, já sobe aqui assim, ó. Vai. Vamos virar meme junto, meu irmão. Vem. Sobe de novo, vai, eu vou fazer o Tio Ben aqui, vai. Vamos interpretar. Vai. Eu sou o Tio Ben. Uau! Fala, tio. Peter. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Uau. Valeu, a salva de palmas para o nosso Homem-Aranha. Só que esse Homem-Aranha aqui, ele não é o Homem-Aranha que a gente vê no filme. Esse aqui é o Homem-Aranha da carreta furacão. Depois ele dá uma palhinha da dança aí para vocês verem. Aí o Tio Ben fala isso: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a verdade, gente, é que isso faz todo sentido. Se você parar para pensar, esse conselho do Tio Ben ou da tia May, ele é muito importante até para nós. Porque olha só, o poder é aquilo que ele recebeu, é o que aconteceu com ele. Do nada o cara tem força, do nada o cara escala prédio, do nada o cara solta teia, do nada o cara socorre trens e salva todo mundo. E a responsabilidade é o preço que ele deve pagar para que esse poder não seja usado da maneira errada, para que esse poder ele não seja algo usado de uma maneira ruim e nem se perca. Então faz muito sentido isso, porque a verdade é que à medida com que alguém recebe algo muito importante, sempre vem junto uma carga de responsabilidade.
Alguém, por exemplo, alguém que confia algo importante na sua mão, você tem que entender que quando é confiado, além de vir a confiança de você guardar alguma coisa, vem naturalmente a responsabilidade de cuidar daquilo, de fazer aquilo ficar protegido enquanto estiver com você. E as nossas escolhas, elas precisam ser feitas nesse sentido, para que o propósito das coisas na nossa vida vale a pena. É exatamente esse o caso do Homem-Aranha, porque quando ele recebeu o poder, o que ele fez? Deu uma surra no cara. Mas não é isso. Por isso que o tio Ben ensina ele, fala: cara, você tem poder, legal, mas não usa para o mal. Não perca esse poder, não seja irresponsável. Use ele com responsabilidade. Agora, você deve estar olhando para mim pensando assim: tá bom, mas o que o Homem-Aranha tem a ver com tudo isso que você está falando? Quem aí está pensando isso? Valeu, Mar. Porque o que tem a ver com isso? Se nós olharmos para o texto que nós lemos, nós vamos ver que tem algo também que foi dado para mim e para você. Há algo que foi revelado também para mim e para você. Por exemplo, olha só o que diz lá no versículo 11 que nós lemos. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus foi revelada salvadora a todos os homens. Ou seja, o texto ele começa dizendo que há algo muito grande, algo muito importante, algo muito relevante que foi revelado para mim e para você. Algo gigantesco que você recebeu de maneira gratuita, sem que você precisasse pedir, sem que você precisasse fazer qualquer tipo de coisa. Gratuitamente, Jesus, ele foi lá na cruz e revelou para mim e para você uma graça que nos faz ser salvos de uma condenação eterna. Sabe o que significa isso? Significa que eu e você já estávamos desde quando nascemos mortos em nossos pecados. O ser humano pecador não tem o que fazer, mas Jesus ele vem e gratuitamente ele mostra a sua graça por nós. Ele revela a sua graça, ou seja, ele nos dá a salvação. Esse é um grande poder que nós temos, o poder de sermos salvos, o poder de sermos diferentes. É exatamente por isso que lá em Efésios 2, 8 e 9 diz: vocês são salvos pela... Uau! Vocês são salvos pela... Boa, de novo. Vocês são salvos pela... Isso não vem de vocês, é um presente muito valioso de Deus, não uma recompensa pela prática das boas obras. Ou seja, a Bíblia está dizendo que este é o presente, esse é o poder mais valioso que nós temos. E não é por nossa conta, não é algo que você fez. Não, Jesus já foi lá 2000 anos, mais de 2000 anos antes de você nascer, e revelou a graça dele para te salvar 2000 anos depois. Então, esse é um grande poder que nos foi dado. Agora, o problema é que muitos de nós hoje sequer percebem de que essa graça que nós recebemos de graça, essas pessoas não percebem que há algo que precisa ser feito para que ela faça sentido, para que ela valha a pena. Tem muitas pessoas hoje pensando que já que a graça é de graça e Deus já me amou desde antes do meu nascimento e etc, eu não preciso fazer nada. Você pode viver da maneira que você quiser. Tem um monte de pastor pregando por aí, e tem um monte de gente ouvindo eles pregando no YouTube, falando um monte de coisa, de um termo usado hoje que se chama hipergraça. Que é tipo assim: não, a graça já te salvou, irmão, você não precisa fazer nada, Deus te aceita do jeito que você é, Deus te ama do jeito que você é, você pode fazer tudo que você quiser, não tem problema. Jesus é amor. Só que, lembra do conselho do tio Ben? Com grandes poderes, acho que até o final do culto a gente consegue, vamos lá de novo, vai. Vou fazer de novo. Lembra do conselho do tio Ben? Com grandes poderes. Exatamente.
o texto que nós lemos, ele diz exatamente a mesma coisa. Olha só o que diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar. Ela nos ensina a renunciar. Você pode dizer essa palavra comigo? Renunciar. Fala mais forte para você guardar no seu coração. Renunciar. O que é renunciar? Renunciar é você abrir mão de alguma coisa. Renunciar é você dizer não para alguma coisa quando a vontade é dizer sim. Renunciar é você abrir mão de algo que você acha que vale a pena para conquistar algo ainda maior. E você sabe uma coisa que é importante? É importante a gente saber que todo mundo que deseja conquistar alguma coisa na vida vai ter que renunciar a alguma coisa. Toda escolha que nós fazemos traz junto com ela algum tipo de renúncia. Por exemplo, alguém aqui fez vestibular de medicina? Ninguém? Aqui, levanta a mão aí, minha filha. Mais alguém? Passou! Yes, tem alguém para cuidar da nossa saúde. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Fazer medicina é uma escolha. Agora, você escolher fazer esse tipo de coisa, escolher estudar esse curso, vai trazer junto algumas renúncias. Porque, por exemplo, alguém que quer ser médico provavelmente vai ter que renunciar muitas vezes horas de sono para estudar. Vai ter que renunciar muitas saídas com os amigos no final de semana e durante a semana, porque vai ter que estar estudando, porque vai ter que pensar mais no seu futuro do que no presente. Então, a escolha de fazer medicina é uma escolha que traz renúncias. Do mesmo jeito que algum menino aqui sonha ser um jogador de futebol. Ninguém, ali um ali. Eu sei que tem mais jogador aí. Levanta a mão aí, boleiro. Aí, mano. Aí, ali também, boleiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém quer ser jogador de futebol, vai ter que renunciar também. Às vezes vai ter que renunciar aquela vida desregrada de alimentação que a gente gosta de ter. Comer Mac, BK todo final de semana, esquece. Porque tem que cuidar da saúde, vai ter que se manter em forma. Às vezes vai ter que abrir mão do conforto de casa para ir morar fora, morar lá na base do clube que você vai jogar. O maior exemplo de renúncia dentro desse contexto de futebol, é o CR7, por exemplo. Cristiano Ronaldo, que para o choro dos fãs não é tão talentoso quanto o Messi, mas o cara é dedicado, isso é inegável. O cara renuncia de muita coisa, o cara renuncia de muita vida, de privilégios que ele podia ter por causa do dinheiro que ele ganha, para ficar treinando, para gastar tempo na academia, para fazer um monte de coisa. Então, a mesma coisa vai acontecer com o músico, com o dançarino, com um monte de áreas da nossa vida em que nós temos que fazer algumas escolhas, mas precisamos renunciar outras coisas para que a gente conquiste aquilo que a gente quer. E o mesmo quando a gente se fala de Deus, acontece assim também. Presta atenção nisso que eu vou te falar. É impossível viver uma vida com Deus sem renunciar a alguma coisa. É impossível, porque renunciar, quando se trata da nossa vida com Deus, é abandonar o controle, os direitos, a direção, abandonar às vezes tudo que você faz e entregar totalmente na mão de Deus o controle da sua vida, entregar nas mãos dele para que ele conduza a sua vida do jeito que ele quiser. Isso é renúncia. E a renúncia, gente, presta atenção, a renúncia, ela é uma escolha que nós fazemos. Renúncia não é algo que acontece naturalmente. Renúncia é uma escolha. Pegando o exemplo da Lari, que vai ser médica, ela pode escolher não renunciar a nada, mas consequentemente as notas e o futuro dela de médico pode ser que não seja como ela espera. Então a renúncia, ela é uma escolha. Por quê? Falando de Deus,
A renúncia não tem a ver com aquilo que Deus pode fazer por mim, mas sim com aquilo que eu posso fazer por Ele. A renúncia são escolhas que eu faço para viver com Ele, para viver com Deus. São escolhas que eu faço para poder me relacionar em profundidade com Ele. São escolhas que eu faço diante da responsabilidade de fazer valer a pena a vida que Ele me deu, tanto aqui na terra quanto na eternidade. São coisas que às vezes nos agradam, mas que nós abrimos mão por não agradar a Deus. Isso é renúncia. Então, entenda uma coisa, que na mesma proporção que da parte de Deus, por sua graça, vem a salvação para nós, da nossa parte nós precisamos aprender a renunciar. O poder, gente, falando do tio Ben, o poder é a graça de Deus que me salva e te salva. E a responsabilidade é a minha e a sua renúncia. Por isso que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas ela nos ensina a renunciar. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, entenda uma coisa. Para viver com Deus, para ir mais profundo com Deus, eu preciso renunciar. Você pode dizer isso mais uma vez comigo? Eu preciso renunciar. Só que hoje muitos de nós vivemos num mundo onde tudo é vinde a mim, onde o importante, e é o que dizem por aí, é você estar feliz. O importante é você fazer o que te faz bem. Um mundo de evangelho sem compromisso. Um mundo de evangelho fácil, que não exige sacrifício nenhum de você. Um evangelho que é tudo certo. O importante é todo mundo sair ganhando de alguma forma. Hoje isso é uma realidade. Um mundo onde muitos de nós, e aqui eu estou falando de mundo cristão, muitos de nós não queremos ter responsabilidade de nada. Nós jogamos tudo no colo de Deus, nós não queremos nos comprometer de fato com Deus. E aí, gente, para viver uma vida com Jesus, para ir para mais profundo com Deus, a pegada é outra. Esse evangelho fácil, sem compromisso, que às vezes falam por aí, é mentira. Porque não adianta nada eu dizer isso para vocês, se a palavra de Deus nos ensina que tem que renunciar. Presta atenção numa coisa, nós vivemos pedindo para Deus nos encher, mas para Deus poder nos encher, nós precisamos primeiro nos esvaziar. Como é que Deus vai encher algo que já está cheio? Não tem como. Então presta atenção numa coisa, para esvaziar a si mesmo, para que Deus possa nos encher, é através de renúncia. E Jesus é o principal exemplo que nós temos de renúncia. Por exemplo, Ele mesmo nós lemos no versículo 14 do mesmo texto que nós lemos, diz: Ele se entregou, ou seja, Ele renunciou quem Ele era, Ele renunciou ser Deus, renunciou o céu, se fez humano. Olha só, Ele se entregou por nós, a fim de nos libertar de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu. Ou seja, Jesus renunciou tudo que Ele tinha, tudo que Ele era, para fazer aquilo que Ele se propôs a fazer com alegria, que foi salvar a minha vida e a sua. Então, resumindo, renunciar é uma escolha. Ninguém aqui é obrigado a renunciar. Ninguém aqui é obrigado. Mas, para viver uma vida com Deus, é necessário renunciar. O que eu quero que você entenda é que você não é obrigado a nada. Mas se você quer algo com Deus, se você quer ir para mais profundo com Deus, precisa ter renúncia. Amém? Vocês estão comigo?
E aí agora voltando para o texto, eu quero te ajudar a entender de uma forma simples algumas coisas que eu e você, talvez precisamos renunciar. E talvez você precise renunciar nessa noite. Quer ver? A primeira coisa, está lá no versículo 12, se puder pôr aí na tela para o pessoal acompanhar. Diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí, no versículo 12 diz: ela nos ensina a renunciar o estilo de vida ímpio. Repete isso comigo: renunciar. Repete comigo direito: renunciar o estilo de vida ímpio. Ah, mas o que significa isso? O que isso quer dizer? Renunciar a um estilo de vida ímpio. Que palavra difícil. Presta atenção numa coisa. Significa, se alguém que coloca as coisas, o estilo de vida ímpio, é alguém que coloca as coisas naturais do ser humano acima de Deus. Coloca os padrões da humanidade acima dos padrões de Deus na nossa vida. Alguém que coloca, por exemplo, padrões como a busca pelo dinheiro, a busca pelo poder, a busca pela fama, a busca por bens materiais, acima de uma busca por uma vida com Deus. Porque esses padrões fazem parte de um estilo de vida ímpio. Mas é diferente dos padrões de vida com Deus. Você quer ver um exemplo? Eu não sei se você conhece alguém que, mesmo sendo cristão, faz o que tiver que fazer, faz o que tiver que fazer para se dar bem. Tipo jeitinho brasileiro. Não tem coisa pior, gente, do que o jeitinho brasileiro. Fala assim: o que é o jeitinho brasileiro? É você dar um jeitinho ali para você se dar bem. Ah, mas para isso você vai ter que enganar alguém. Ah, mas tá tudo bem, né? O mundo é dos espertos. Só que presta atenção numa coisa: o mundo não é dos espertos, gente. O mundo é do diabo. Esse padrão é um padrão do diabo, não é um padrão de Deus. Então presta atenção numa coisa: esse padrão de vida é a primeira coisa que eu e você precisamos renunciar, segundo esse texto. Para ficar ainda mais claro, esse texto que a gente leu é de um autor chamado Paulo. Paulo estava escrevendo uma carta a Tito. E aí Tito, que também é o nome do cachorro do Chico. Você entendeu o que eu falei? Seu cachorro, chamado Tito, grande Tito. Olha só, Paulo, que escreveu esse texto que nós lemos, olha só, esse cara, ele era muito bom. Antes de ser chamado de Paulo na Bíblia, ele é chamado de Saulo. E aí, lá a gente começa a ver nos textos ali que o cara, Saulo, Paulo também, tanto faz, ele tinha grana, ou seja, ele era um cara bem sucedido. Paulo tinha fama, ele tinha fama no meio dos judeus, ele era um cara super poderoso. Paulo, a gente vê isso lá nos textos de Atos, fica claro isso para nós. Também Paulo era um cara muito obstinado. Sabe o que é obstinado? Alguém que é ambicioso, que vai atrás dos seus interesses, que faz tudo o que precisa fazer. Paulo era ambicioso, ele era bem instruído. A Bíblia diz para nós que o melhor professor daquela época, chamado Gamaliel, foi o cara que ensinou Paulo a ser quem ele era. Paulo era o cara, velho, bichão. Sabe aquele cara que você olha e fala assim: mano, esse cara é zica, mano. Tá entendendo? Esse era Paulo, poderoso. E deixa eu te falar uma coisa, ele estava em ascensão, a vida dele estava só crescendo. Tanto que ele começa a perseguir os cristãos, não porque ele era ruim, não, é porque ele era muito bom. Porque na cabeça dele,
os cristãos estavam desobedecendo a lei. Então, por ele ser muito bom, ele se enchia de autoridade e falava: nós vamos matar quem está desobedecendo a lei. Imagina eu e você falar: não, nós vamos matar quem não é cristão. Era mais ou menos o que Paulo estava fazendo naquela época, até que Jesus aparece para ele, bicho cai do cavalo, fica cego 3 dias. Acontece isso com Paulo. E aí, ele estava em ascensão, estava rumo ao caminho do sucesso. Cara conhecido, famoso, cheio de dinheiro, cheio de poder, cheio de autoridade. Aí quando ele encontra Jesus, como eu disse, logo nesse encontro, ele cai do cavalo 3 dias cego. Ele encontra com Jesus e aí ele entende que esse modelo de vida, esse padrão de sucesso, de autoridade, de poder, de fama, de grana, de tudo que você quiser, ele entende que isso já não servia mais para ele. E aí Paulo renuncia tudo o que ele tinha, todo esse poder, toda essa autoridade, tanto coisas materiais quanto coisas subjetivas, como esse poder que eu disse, para viver uma vida com Jesus e uma vida por Jesus. Por isso que ele diz lá em Filipenses 3, 7 a 9, ele diz o seguinte: o que para mim eram coisas valiosas, Paulo está dizendo disso. Está dizendo da vida dele, desse padrão. Ele fala: o que para mim eram coisas valiosas, agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado, ou seja, renunciei todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Você tem noção disso? O cara que tinha todo o poder, renunciar a isso, para viver uma vida muito mais simples, sem luxo, uma vida de perseguição, uma vida de prisão. E fala, quando ele lembra desse padrão de vida que ele tinha, ele fala: cara, isso é insignificante comparado à minha vida com Jesus hoje. Imagina que o cara que está dizendo isso é um cara que está preso, velho. O cara preso está dizendo que a vida que ele tinha antes era insignificante comparado ao que ele vive hoje. Então, renunciar o estilo de vida ímpio é renunciar esse estilo de vida maluco que o mundo impõe sobre mim e você, de que nós temos que ser poderosos, de que nós temos que ser conhecidos, de que nós temos que ser famosos, que nós temos que ter poder e tudo mais. É claro que isso pode acontecer com as pessoas, mas trazer isso como uma obrigação para mim é um esforço por uma busca de um padrão que não tem a ver com um padrão de vida com Deus. E renunciar esse esforço é necessário para que a gente tenha vida com Deus. Renunciar às vezes todo o esforço que você faz para aparecer numa rede social e ganhar sei lá quantas mil curtidas. Renunciar coisas que às vezes fazem parte desse padrão, que você sabe que às vezes vai te dar resultado, mas que não tem nada a ver com a vida com Deus. Você quer ver um exemplo aqui? Vou dar um exemplo. Não ia dar, mas vou dar um exemplo. Agora eu vou pegar no pé das meninas. Todo mundo aqui sabe, infelizmente, por causa de um mundo caído, de que postar uma foto de biquíni no Instagram dá mais curtida do que uma foto normal. Mas você também sabe que não convém para você postar uma foto de biquíni. Aí você vai e posta, porque eu quero mais likes. Para os meninos é a mesma coisa. Às vezes, você gasta um dinheiro para comprar um tênis ostentação que você quer, em vez de ofertar na vida do seu melhor amigo que não tem grana para ir no acampamento. Isso é o tipo de padrão de vida ímpio. Então renunciar a isso é colocar a Deus e os interesses de Deus acima de todas as coisas, acima de dinheiro, acima de poder, acima de fama, de glória, acima do próprio ego. E mais do que isso, assumir uma identidade diferente dos demais.
Porque quando Paulo renuncia o seu modelo de vida ímpio, ele não continua vivendo e fazendo as mesmas coisas que ele fazia, só dizendo, agora eu sou cristão. Não! Ele é diferente no meio do povo. Mas por conta disso ele é perseguido. Por conta disso ele vai ser apedrejado. Por conta disso, não sei o que. Sabe o que Paulo pensa com isso? Dane-se. Eu não me importo com isso. Eu não ligo para isso. Por quê? Porque tudo isso comparado à minha vida com Deus é muito pequeno. Então, presta atenção. Renunciar o estilo de vida ímpio é não se corromper com os padrões humanos que às vezes eu e você estamos ali gastando a nossa energia, o nosso tempo, a nossa vida para tentar alcançar. Se nós queremos ter uma vida de profundidade com Deus, nós precisamos renunciar a esse estilo de vida e assumir um lifestyle cristão. Uma segunda coisa, presta atenção aqui comigo. Uma segunda coisa é que nós precisamos, como diz lá no texto, no versículo 12, somos instruídos a renunciar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Entenda uma coisa, repete comigo, renunciar os prazeres pecaminosos. Deixa eu te falar uma coisa, é impossível viver uma vida com Deus e ao mesmo tempo viver uma vida de pecado, porque uma é contrária à outra. Olha só, em Efésios 2 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Ou seja, Jesus nos deu a vida. A não ser que você acredite em zumbi, você vai achar que é possível ser morto e vivo ao mesmo tempo. Agora, hoje, como eu disse aqui, tem gente falando dessa hipergraça, dizendo que você não pode viver do jeito que você quiser. Leva o teu pecado de estimação com você, Deus te perdoa pela graça. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Só que nós vamos sendo contaminados por esse pensamento e vamos esquecendo de renunciar uma vida de pecado. É claro que Deus não vai olhar para você e vai falar, não, esse é pecador, esse eu não quero. Não é isso. Deus reconhece a minha fraqueza e a sua. Deus reconhece a nossa realidade. Deus sabe qual é o ponto difícil para você. É por isso que em 1 João no capítulo 2 diz, meus filhinhos, João estava escrevendo, escrevo-lhes isso para que vocês não pequem. Porém, se pecarem, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. O que eu quero dizer é que Deus precisa olhar para mim e para você e ver que há uma intenção constante de renunciar uma vida de pecado. E se nesse processo, nessa luta, nós cairmos no pecado, nós temos a mão de Deus, a graça que nos traz de volta. O problema é que muitos de nós estamos acostumados com uma vida de pecado e já não renunciamos mais. Queremos viver em casa com o pecado e na igreja com a santidade. Mas não dá para levar os dois. Por isso que a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos deu a vida. Então se você quer ter vida, você precisa instalar em você um processo, uma luta de renúncia contra o pecado. Não se acostumar com Ele, não aceitar Ele sobre a sua vida. Porque senão, se você aceita, você vai abrindo pequenas margens para o pecado ser algo normal na sua vida. Você começa a se acostumar com isso, e aí se torna algo constante, e que faz parte da rotina do homem moderno. Então, nós precisamos aprender a renunciar à vida de pecado, renunciar à nossa carne, renunciar os nossos desejos que nos levam para longe de Deus. Mas é difícil. Eu sei. Em nenhum momento a Bíblia diz que seria fácil.
É por isso que quando ela faz um paralelo entre o caminho que nos leva à eternidade, à salvação com Jesus, e o caminho que nos leva à morte e o inferno, ela fala que um caminho que é o bom é pequenininho, é estreito, mas o caminho da perdição é largo, é gostoso, é tudo fácil. Então presta atenção, é difícil mesmo, eu sei, mas o caminho estreito nos leva para uma vida, não só uma vida plena, aqui com a certeza de que eu tenho um Deus que cuida de mim, mas me leva para uma vida eterna com Deus. Então nós não podemos ficar nos preocupando só com agora, com o pequeno, com a parte curta da nossa vida, sem se importar com toda a eternidade. E para fechar, a terceira coisa que nós precisamos renunciar é o tempo. Repita comigo: renunciar o tempo. O texto diz: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador. O texto está nos dizendo para nós vivemos a nossa vida com sabedoria, com justiça e devoção. 3 coisas. Mas, presta atenção, nós só vamos conseguir nos tornar assim à medida com que nós vamos nos tornando mais parecidos com Deus. É impossível nós sermos assim sem nos parecermos com Deus. Você quer ver um negócio? Eu e Marininha somos casados. Hoje há muitas coisas, por exemplo, tem competições que ela vai de breaking, que eu fico mais tenso do que ela, porque eu desejo que ela vença, eu desejo que ela se dê bem, eu desejo que ela tenha sucesso na carreira dela. Agora, antes disso, antes de conhecer a Marina, antes de casar com ela, eu sequer sabia direito o que era a dança de breaking. Mas conforme nós vamos caminhando junto, conforme nós vamos passando tempo junto, conforme nós construímos um tempo de qualidade e intimidade, nós começamos a nos tornar parecidos. Eu começo a ter a identidade dela e ela ter a minha identidade também. Agora, com Deus é exatamente a mesma coisa. Nós só conseguimos nos tornar parecidos com Ele à medida que nós vamos construindo intimidade. E para desfrutarmos de intimidade, é impossível sem passar tempo com Deus. Tem gente que quer construir um relacionamento de qualidade com Deus sem passar tempo com Ele. Não tem como. É impossível. Tem muita gente que quer ter essa vida especial de profundidade. Tem gente que quer tirar força do nada para lutar e renunciar aos pecados, um modelo de vida ímpio, mas não gasta tempo, não passa tempo, não investe tempo de qualidade com Deus, lendo a palavra, conhecendo ao Senhor. Não dá tempo de qualidade para Deus falando com Ele. Eu vi um meme esses dias de um rapaz, ele botou assim, era a imagem de Jesus, e ele botou ele mesmo no colo de Jesus. Aí ele estava falando assim: não, então, aí Jesus, aí eu falei para ela assim: não, você quer comer um lanche? Ela falou não. Aí eu comprei meu lanche, ela veio querer comer meu lanche, Jesus. Era isso. Aí você sabe que eu achei massa? Porque esse memezinho bobo desse menino que fez o vídeo no TikTok, esse vídeo me inspirou a falar: caramba, cara, tem vezes que eu deixo de contar a minha vida ordinária e natural com Deus. Eu deixo de contar as coisas para Ele. Eu não gasto tempo com o Deus que me ama e que quer passar tempo comigo. Eu falo com Deus, parece que tem que ter uma cerimônia. Oh Deus, venho aqui depois de 1 mês e 27 dias orar para Ti, porque estou passando por dificuldade. Mano, começa a falar sua vida normal para Deus. Começa a abrir teu coração, começa a falar as coisas, passa tempo com Ele, rasgando o coração, desabafando, buscando conhecimento. Gente, pega a palavra, vai entender, vai estudar. Passa tempo com o Senhor em adoração. Deixa eu te falar uma coisa, não fica esperando, jogando a responsabilidade em cima do louvor, para você sentir coisas aqui no culto, se você não
dá o seu tempo em adoração na sua vida normal para Deus. Você acha que sinceramente meia hora de louvor aqui no final de semana é o suficiente para adorar o Deus que te deu a vida? É muito pouco. Então, preste atenção uma coisa: nós precisamos renunciar o tempo das coisas que não nos levam a lugar nenhum, para dar o nosso tempo para Deus. Na maioria das vezes tem coisas que roubam o nosso tempo que nem são coisas erradas. Nem são coisas erradas, mas vai roubando o nosso tempo que era para ser do Senhor. Você quer um exemplo? Rede social. Ah, é pecado ter rede social? Não. Mas tem hora que você não precisa estar na rede social, você podia estar com o Senhor. Fica vendo lá a rede social, cultura inútil, aprendendo dancinha, tudo mais, não tem problema, gente, desde que o seu tempo com Deus seja mais valioso do que isso. Aí, sabe o que acontece? Aí joga a culpa da falta de tempo com Deus no cansaço, do estudo, do trabalho. Fala assim: ai, nossa, eu não estou conseguindo ter tempo com Deus, porque eu chego tarde em casa da minha escola e tal, mas eu nunca ouvi ninguém dizendo para mim: pastor, essa semana eu não olhei nem uma vez meu Instagram porque eu não tive tempo. Não, a gente sempre arruma tempo, mas para Deus, não. Então, nós precisamos renunciar o nosso tempo e dedicar mais tempo para o Senhor. Renunciar coisas que nos roubam o tempo com Deus e dar esse tempo para o Senhor, para viver um modelo de vida com sabedoria, de justiça e piedade. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora, ou seja, eu e você somos salvos pela graça. Esse é o poder de Deus para mim e para você. Mas você carrega em você a responsabilidade de renunciar. Sem renúncia, o resto perde o sentido. Vamos ficar em pé, por favor. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus estava falando com os seus discípulos. Ele diz a seguinte coisa, falando com a multidão. Ele diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus estava ensinando o povo de que diariamente tem que ter renúncia. E viver uma vida de profundidade com Deus é algo que todos nós aqui estamos capacitados para ter. Agora, a pergunta que eu faço é: será que quando nós olhamos para a responsabilidade que nós carregamos, nós temos de fato renunciado coisas que atrapalham essa vida com o Senhor? Renunciado um padrão, um estilo de vida ímpio? Renunciado um estilo de vida que arrebenta com você? Um estilo de vida onde o bem-sucedido é aquele que tem mais dinheiro do que os outros? Um estilo de vida onde para você ser alguém vivido, você tem que ficar com o máximo de pessoas possíveis? Um estilo de vida que você precisa gastar seu tempo em ser famoso numa rede social, gastar seu tempo em mostrar o seu corpo da maneira que você não precisa para atrair olhares de gente que não presta? Ou renunciar a uma vida de prazeres momentâneos que nós temos através de uma vida de pecado, mas que só vão nos levando para mais distante de Deus? No seu coração há o desejo de profundidade, mas os pecados te levam cada vez mais para fora. Ou renunciar o tempo que você tem gastado com tudo, menos com Deus. Um tempo que é valioso para a sua vida e que vale você investir no seu relacionamento com Deus, mas você está investindo em outras coisas. Talvez investindo em você mesmo, mas não te leva para lugar nenhum. A boa notícia para nós nessa noite é que quando nós nos movemos na direção de Deus, quando nós decidimos
ter uma simples atitude de reconhecer e renunciar, a palavra de Deus nos garante que Deus olha para nós e nos recebe. Deus olha para nós e fala: ei filho, eu te conheço. E até que enfim você entendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e eu estou aqui para te ajudar. Se você puder agora, feche seus olhos onde você estiver. E talvez, ouvindo essa palavra nessa noite, talvez você tenha entendido que há algumas coisas na sua vida que precisam de renúncia. Feche os olhos onde você estiver agora, não fica de olho aberto não, porque aqui é o Senhor falando com você. Talvez tem coisas que você tem carregado, seja pecado, seja um padrão de vida, seja o tempo, e que nessa noite pode ser a noite de mudança, desde que você decida renunciar. A renúncia faz parte da vida do cristão, e também faz parte da vida daqueles que vão conquistar a eternidade com Jesus. Então, se de alguma maneira Deus falou com você nessa noite, talvez você precise renunciar a algo nessa noite, eu quero que você dê um passo de coragem agora. Sai do seu lugar, vem aqui no altar e entrega tudo diante do Senhor nessa noite. Não é pelo que eu estou falando, não é por aquilo que você simplesmente pode ter ficado emocionado durante a mesa, não é isso não. Eu estou falando de alguém que decidiu entender que renúncia é uma escolha, e se precisa ser uma escolha e que precisa de uma atitude minha, eu não vou medir mais esforço, eu vou lá, eu vou renunciar. Eu sempre digo essa história de que Jesus, quando chegavam os cegos, por exemplo, eles falavam assim, o Adiel falou isso semana passada: ah Deus, eu estou aqui. Aí Jesus olhava para ele, já não era claro que ele era cego, ele falava: mas tá bom, mas o que você quer que eu te faça? E era necessário aquela pessoa falar assim: que eu torne a ver, porque Jesus precisa ouvir de nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos renunciar, aquilo que nós queremos pagar o preço para estar com Ele. Então, em nome de Jesus, antes de nós orarmos, eu quero mais uma vez desafiar você no seu lugar que está aí, que precisa renunciar e deixar coisas no altar hoje. Sai do seu lugar e vem aqui. Não deixa a vergonha, não deixa o medo te dominar não. Entrega tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, Pai. E nós sabemos que a Tua presença já está aqui nesse lugar, Deus. E Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, porque reconhecemos, Pai, de que para ter uma vida contigo, para alcançar um nível de profundidade, nós precisamos renunciar, Senhor. Nós precisamos abrir mão de coisas, Senhor, que nós temos carregado, mas que não tem nada a ver com o modelo de vida que o Senhor quer para nós. Talvez o modelo de vida que nós temos carregado baseado nos padrões humanos, padrões que nos afastam do Senhor, padrões que roubam de nós o olhar de que tudo isso, essa vida toda é insignificante comparado à maravilha de viver a graça do Senhor sobre a nossa vida. E mais do que isso, Jesus, oh Deus, nós temos carregado tantas vezes prazeres pecaminosos, pecados que nos afastam do Senhor, que vão nos matando aos poucos, que vão roubando de nós, Pai, o sentido da graça do Senhor sobre a nossa vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui no Teu altar porque decidimos renunciar os padrões de vida pecaminosos, renunciar às paixões pecaminosas. E, Senhor, quantos de nós temos dado nosso tempo para tudo menos para o Senhor? Temos dado nosso tempo mais para nós mesmos do que para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos receba nessa noite, Pai, e nos leve, Senhor Jesus, agora ao entendimento de que é o Senhor quem nos recebe, e mais do que o Senhor nos receber, é o Senhor quem transforma o nosso coração. É o Senhor quem pega aquilo que está sendo renunciado, joga fora, para nos dar hoje a paz e a liberdade de uma nova vida contigo, Pai. Nós oramos, Senhor,
crendo de que nesse altar muitas renúncias estão sendo feitas, e que novos, Senhor Jesus, novos meninos e meninas estão se levantando nessa noite para uma vida maravilhosa com Cristo, e mais do que isso, uma vida de profundidade, Senhor. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos e entregamos tudo no Teu altar nessa noite, em nome de Jesus.